E aí, gente? Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você está assistindo esse episódio ou ouvindo aí no Spotify. Então, desejo logo os 3, viu? Mais um episódio do nosso Pode Sentar começando. Senta gostosinho que lá vem história. Ai, gente. Ó, antes de começar esse episódio, dá para falar do Conecta ainda, não dá? Dá para falar do Conecta Mies, gente. Conecta Mies está chegando, vai ser no dia 15 de abril, num sábado, tá? Você que vai vir para a Feira da Intime aí, quer aproveitar e conhecer a Mies, é a sua oportunidade. Conecta Mies é um evento na qual vamos abordar a importância de você trabalhar com o mundo digital. Então, o que é a digitalização, como trabalhar com ela, como transformar o seu perfil, também, né? Isso, como transformar o seu perfil para atrair mais clientes. Então, o Conecta Mies vai ser um evento de 4 horas, o ingresso custa apenas R$100, mas você que é cliente Mies, está aí pelo nosso site, vai comprar acima de R$250, use o cupom CONECTA, que você vai ganhar o ingresso. Tá? Você vai ganhar, ele vai entrar automaticamente no seu carrinho. E é bom que você vai vir aqui, vai conhecer o nosso espaço, vai aprender como que é tudo. Comer um coffee break, porque eu sei que vocês pensam muito na comida, eu também. Também. Tá? E ainda ganhar mimos exclusivos da Mies. Então garanta o seu ingresso. Mas sem mais delongas, eu quero aqui uma salva de palmas para a nossa convidada de hoje, que é uma convidada uma convidada muito especial e estávamos ansiosas para receber ela. Então uma salva de palmas para Cris Marcelo. Bem-vinda, Cris. Imagina, gente, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É sempre uma forma da gente divulgar o que a gente está fazendo, né? Compartilhar conhecimento. Então, assim, é um prazer a gente estar aqui hoje. Ai, que delícia. Gente, para quem não conhece, a Cris, ela é CEO de uma das marcas mais gostosas do mercado. Sexual Wellness. Sim. Veio com essa pegada. Amo. Eu já conheço a Sophie há muito tempo e eu sou apaixonada por esses produtos. Se apresenta um pouquinho, Cris, para quem ainda não sabe quem você é. Bom, na verdade, eu nasci dentro do mundo corporativo. Eu passei a minha história toda por 30 anos em grandes empresas de cosméticos e fui desenvolvendo toda a minha carreira na área de marketing, planejamento estratégico e desenvolvimento de produtos. É o que eu sei fazer, desenvolvimento de produtos cosméticos. Quando eu decidi fazer esse movimento, né, de sair do mundo corporativo, já tinham se passado 30 anos de carreira. Meu Deus. Eu já tinha alcançado assim lugares bem especiais, né, como executiva, cuidando de Brasil, América Latina, Estados Unidos. E quando eu fiz esse movimento, eu falei, bom, eu tenho que aproveitar todo esse talento que eu desenvolvi ao longo, né, de todos esses anos, que é o que eu sei fazer, desenvolver produto e conversar com mulheres, porque todas as empresas que eu trabalhei eram empresas voltadas para mulheres, para o público feminino. Então, assim, tendo esse know-how de desenvolvimento de produtos cosméticos, eu comecei a avaliar o mercado de cosméticos como ele estava naquele momento. E, observando esse mercado, eu me ative ao mercado erótico. Isso a gente está falando de 10 anos atrás já, tá? Porque isso em 2010? Isso a gente está falando de 2010, 2011... 2011, na verdade, 2010 ainda estava na última empresa. 2011 foi quando eu comecei a fazer a avaliação de mercado, conheci o mercado erótico que eu não conhecia, e eu falei, poxa, ele tem 3 coisas que me dizem que existe uma grande oportunidade de a gente contar uma história diferente e eu, a partir daí, começar a construir o meu legado. Certo. Então, avaliando o mercado erótico, na época, a gente tinha que 70% das mulheres elas eram as principais consumidoras, mas 90% delas não se sentiam acolhidas pelas sex shops. Sim. Porque os modelos das sex shops ainda eram muito focados na sexualidade pelo olhar do homem. Sim. Então, é aquele olhar óbvio do peitão, do bocão, do bundão, é da obviedade mesmo, né? Então, eu falei, bom, se eu trouxer uma linha, que é a minha expertise, que trouxe uma linha que converse, que tenha uma identidade visual, que converse com essa mulher, eu vou aproximar ela mais desse universo que já é dela e
e desenhando essa linha de uma forma mais flex, uma coisa mais clean, Sim. eu consigo, flex que eu digo, eu brinco porque assim, eu consigo tirar ela de dentro das sex shops Sim. e também estar em outros lugares, em outros canais, que essa mulher possa ter acesso a esse tipo de produto sem ter vergonha. Então, essa foi a minha primeira, no primeiro estudo, né, foi a primeira coisa que eu pensei como oportunidade. E, obviamente, a gente também tinha um cuidado com a escolha de nome dos produtos, né? Sim. Ela é uma linha realmente que eu tirei todos os códigos do erótico. Nada pejorativo, né? Exato, nada invasivo, né? Uma abordagem bem leve. Porque também, durante todo esse processo de desenvolvimento da marca, eu tive uma boutique sensual por 3 anos. Foi meu primeiro passo para estar nesse mercado, para avaliar todo o mercado, conhecer todos os tipos de produto, para entender onde essas mulheres, onde existiam os gaps, né, para essas mulheres. E mais de 3.500 mulheres passaram por clínicas, estudos dentro da minha boutique sensual. Nossa, sério? Para a gente formar a Sophie. Então, a Sophie, ela nasceu realmente de um estudo bem grande de mercado, de comportamento. Sim. E nesse meio tempo, eu entendi que não era só eu fazer uma linha bacana, mas eu entendi que a gente tinha uma missão, porque a sexualidade ainda para a mulher era tabu. É tabu ainda, né, gente? Ainda é. Ainda aos é poucos tabu. estão quebrando, aos poucos. E eu fui fazer, fiz faculdade de educação sexual nesse período, Sim. fiz a pós, para eu poder me apropriar do tema e para eu poder acolher essa mulher de uma forma mais efetiva, que eu tivesse propriedade naquilo que eu estava fazendo, me propondo. Então, assim, a Sophie, ela nasceu realmente de um grande estudo, não só de mercado de fora, mas assim um estudo assim que eu mesmo me debrucei, que eu fui aprender, que eu fui entender e fui também tirando algumas amarras que eu mesma tinha, porque eu sou uma mulher hoje com 56 anos, então eu venho de uma geração que Sim. a gente não falava sobre isso. Sim. Mas sempre tive curiosidade, meus pais de uma certa forma já eram mais modernos, eles tinham mais abertura, então eu construí uma relação com a sexualidade muito positiva. Então, para mim, foi fácil de eu começar a acessar esses lugares e poder ser voz para outras mulheres, porque eu acho a sexualidade ela é inerente do ser humano. Sim. E ela deveria ser tratada de uma forma muito Mais natural, como né? é para mim, né? Então, é isso que eu levo através dos produtos. Eu sempre falo, a linha Sophie, ela não é, os produtos, eles não são o nosso fim. Eles são um caminho, eles são um veículo para a gente fomentar a discussão sobre sexualidade humana e começar a desconstruir e reconstruir, né, essa história de uma forma diferente, principalmente para a mulher. E aí foi nesse momento, eu vou falando outra coisa, vocês... Claro. Foi nesse momento que eu entendi também que o nosso papel não era só fazer produto erótico. Ele estava muito além daquilo, porque a sexualidade ela começa com a gente, o desejo é meu, o desejo começa comigo. Então, se eu não tiver à vontade comigo mesma, como é que eu vou estar à vontade com o outro? Sim. Então, eu comecei também eu comecei a me distanciar um pouco dessa história de produto erótico, e fui para o bem-estar. Porque quando a gente fala de bem-estar sexual, ele é muito mais do que falar do erótico. Né? O bem-estar sexual, ele está antes disso. Ele está até na forma como você pensa sobre o sexo. No caso, então, o erótico fazer parte do bem-estar sexual. Exato. Então, o que acontece? Naquele momento, isso foi muito incrível, porque assim, a Sophie ela é pioneira nesse segmento de bem-estar sexual. A gente tem grandes empresas hoje que estão que fizeram também esse recorte. Sim. A gente tem empresas novas que estão vindo na mesma vibe da Sophie. Mas a Sophie, ela foi a primeira empresa que olhou para esse mercado e falou, nós temos uma oportunidade, a gente faz um recorte nesse mercado erótico e vou trazer um olhar feminino para a jornada de autoconhecimento e prazer desta mulher. Então, o bem-estar sexual, ele, na verdade, ele começa com essa mulher se entendendo no banho, por exemplo, que é o momento mais íntimo que a gente tem com a gente mesmo. Né? Então, eu estou falando para essa mulher que antes dela estar disponível para uma relação, ela tem que saber como ela gosta e de que forma que ela acessa esse universo.
ela tem que conhecer o corpo dela. Então, os nossos produtos, nosso portfólio, ele justifica esse nosso discurso. Por isso que a nossa linha, ela não tem só produto para 4 paredes. Ela tem Sim. para Ela o dia a também dia, tem né? para o autocuidado, porque é no autocuidado que eu vou me tocar, que eu vou conhecer esse corpo, que eu vou ver a forma como eu gosto de, Vai ganhar sabe, mais de ser autoestima. tocada. Sim. Você ganha autoestima, você ganha consciência corporal. Sim. Né? Eu sempre falo, como é que você vai convidar o outro para o seu prazer se você não tiver essa propriedade? Então, antes de tudo, começa com a gente. E aí a linha foi crescendo dessa forma, né? A gente tem essa parte de dia a dia, que eu converso mais com essa mulher, né, empoderando ela, né, nessa consciência corporal, para ela estar mais liberta depois no 4 paredes. Então, o bem-estar sexual, ele é falar além do erótico. O erótico, ele é um pedaço dentro do bem-estar sexual. E que ele vai ser também um reflexo daquilo que você está construindo. Porque essa nossa matriz erótica, ela vai sendo construída também desde pequeno. Às vezes você fez um registro de um toque gostoso que você recebeu e que te conforta, né? Pensando que também o erótico pode não estar só no ato mesmo, né? Mas começa antes, né? Nessa experiência de corpo, porque o nosso corpo ele tem memória. Então, isso tudo ele vai sendo construído desde que a gente nasce, né? A sexualidade, ela vai sendo construída, a nossa identidade sexual vai sendo construída desde que a gente nasce. Então, é importante que a gente construa essa identidade trazendo aspectos positivos. Ainda mais para nós mulheres que sempre teve a nossa sexualidade bem restrita, né? Você falou da sua idade, que você já veio de um tempo mais, que é um pouquinho mais fechado, que não se falava. Eu tenho 30 anos. Mas mesmo assim eu vejo que uma geração à frente à sua ainda tinha muito essa dificuldade. Tanto que eu falo que eu fui descobrir o que era clitóris, eu tinha 24 anos, porque até então, pra mim, era da onde saiu o xixi. Então, acho que veio muito também dessa questão, né? Porque a gente começou a abordar a sexualidade feminina como algo, um bem-estar. Calma aí, vamos se olhar aqui. Sim, na verdade, a gente começou a falar sobre isso, né? E ter permissão da gente se apropriar do nosso prazer, porque isso sempre foi negado ao longo da história, tanto da sexualidade humana como da história da humanidade, né? Sim. Porque a mulher, ela foi castrada em todos os sentidos. Esses dias mesmo, eu até baixei que eu vi uma cena que ela é muito icônica, eu não lembro, foi uma série que passou, com um cara que já morreu, que eu sou péssima de nome, mas ele era um cearense, acho, e ele fala assim, você tá jantando com a mulher, que era a Maite Proença, e fala assim, você se arruma hoje que eu vou lhe usar. Sim, ai. É o Wilker, exatamente. Gabriela, né? E aí, não era a Gabriela. Acho que, bom, eu não sei, mas assim, era o Wilker e era uma cena com a Maite Proença e ele fala assim, você se arrume hoje que eu vou lhe usar. Ela fala assim, não, mas eu não sei o que, mulher minha não tem não, eu vou lhe usar. Sim, eu lembro. Então, sempre uma posição de submissão. Exatamente, sempre foi nesse sentido de passiva, né? A gente não aprendeu agradar a falar ao na outro, cama, agradar o outro. Tanto que ainda hoje, muitas mulheres, elas não sabem o que elas gostam, porque sempre foi terceirizado esse prazer. Nossa, né? muito. Então, assim, a gente não aprendeu a se tocar. A masturbação é uma super ferramenta de autoconhecimento muito importante, que também a gente tem toda essa série de coisas negativas em cima da masturbação, ou por religião, ou a cultura que você está inserido. Muitas vezes familiar. Falou, né, pra gente assim, olha, isso aí é pecado, isso aí não é legal. E, na verdade, é uma experiência que você tem, que você deve ter, porque o corpo é seu, você tem que saber o seu gosto, você tem que saber a sua textura, é tudo seu ali, né? Vamos aí também pelos estudos, né? Porque eu tava pesquisando e estudando, o primeiro estudo sobre o clitóris foi sair em 1996. É muito recente. É muito recente. Não é só isso, ele não tá, até hoje o clitóris, ele não faz parte de nenhuma bibliografia, tipo, da medicina, né? E além disso, recentemente, nós descobrimos que também o clitóris, ele não tem 8 mil terminações nervosas, como a gente falava, tem mais de 10 mil, porque antes as pesquisas eram feitas com vacas, né? E agora realmente. Então, é tudo assim muito recente essa apropriação e esse olhar para o prazer feminino, né? A pandemia, eu acho que ela fez um favor para a gente nesse sentido,
Porque no momento que a gente foi para dentro das nossas casas e que de uma certa forma a gente tinha que se relacionar com a gente mesmo, Sim. então, às Fomos vezes, não tinha obrigadas, outra né, pessoa, a olhar para si né? mesma. Então a gente teve esse olhar em todos os sentidos, né? Assim, foi uma ligação com o espiritual, foi uma ligação, mas assim, a gente Sim. teve um momento de você olhar para esse corpo de uma forma diferente. E ela deu abertura para que a sexualidade fizesse parte desse autocuidado. Então, só para vocês terem uma ideia, durante a pandemia, no ano de 2021 e 2022, nós tivemos nos 2 anos em torno de R$1 milhão em mídia espontânea falando sobre a Sophie. Por quê? Porque foi uma avalanche de pautas na mídia falando Sim. sobre autocuidado, sobre bem-estar sexual. Nunca a gente falou tanto. Sim. Isso é Então, verdade? assim, a gente vem construindo, nós estamos na era do bem-estar, né? Que ela já começou, já tem algumas décadas, só que a coisa vem assim bem devagarinho. Toda mudança de comportamento demora muito, porque é o mais difícil da gente mudar, Sim. né? Então, assim, hábitos e comportamentos. Então, essa era do bem-estar, a gente já vem vivendo ela. A era de bem-estar aí a gente inclui tudo, né? Desde do psicológico, do espiritual, em todos os sentidos, a gente como um ser humano pleno. E a gente podia ter continuado nessa toada que a sexualidade fosse chegar, sei lá, daqui mais 10 anos. Mas a pandemia, ela deu uma encurtada, porque Sim. colocou realmente a gente frente a frente com isso. Sim. E foi maravilhoso, porque realmente agora a gente consegue falar mais, a gente é muito mais bem-vindo, né, nas pautas, nas conversas. Sim. E a gente só vai transformar a partir disso. É informação, é a gente proporcionar momentos como esse, dessa De conversa. estar conversando, Né, para as pessoas trocando. entenderem que Uhum. existe. Tem pessoas que nem sabem que existe esse Sim. segmento, né? Então a gente precisa sempre fomentar a discussão, porque a gente só consegue transformar um comportamento, um hábito a partir de conhecimento mesmo. Ô, Cris, deixa eu Sim. aproveitar, você estava falando aí, né, dessa crescente, e a gente sabe que quanto mais a mulher, ela se empodera de si, da sua sexualidade, da sua libido, mais potente ela fica. E Sim. sabemos também que a gente vive numa sociedade muito patriarcal, né, que quanto mais a mulher, Ainda, né? então quanto mais a mulher empoderada, pode aparecer talvez mais grupos também que tentam quebrar essa empoderação. A gente viu nesses últimos tempos na internet, né, vários conteúdos sobre isso, Campari, Red Pill, enfim. Exato. Né? Agora Então, você que está nesse mercado, já, como você falou, foi uma das pioneiras que trouxe essa questão do bem-estar, desse empoderamento, como você acha que a gente pode estar passando por essas barreiras que vão estar aparecendo? Porque não vai ser fácil. Daqui pra Cada frente, vez que a gente né? avançar mais, não, nunca mais é, coisas porque vão aparecer nunca contra. é porque a gente, é o que você falou, a gente ainda está dentro de um sistema patriarcal, de uma cultura machista, e que ela continua sendo replicada. A gente também tem que entender que, por exemplo, a mulher ainda é responsável pela educação na primeira infância Sim. das nossas crianças, segundo o IBGE, pela própria cultura machista, porque o homem ainda acha que a educação é da mulher, mas a gente tem um papel importante da gente estar cuidando dessas crianças lá desde pequenininho, com as coisas básicas, assim, divisão de tarefas em casa, menino e menina é igual papel, Sim. é igual papel, todo mundo mora na casa, todo mundo colabora com a casa para um bem maior, né? Então, assim, a gente tem que pensar nisso também, que nós também somos responsáveis, né? E aí, assim, que não... Tudo que a gente fala hoje, as pessoas acabam sempre levando para um lado, assim, é só para a gente ter um entendimento de que ainda hoje é dessa forma, né? Sim. Mais de 80% das mulheres ainda são, isso é dado real de IBGE, ainda são responsáveis pela educação da primeira infância das crianças. Então, que a gente entenda esse papel e que a gente comece a quebrar também esse machismo, que ele é um machismo enraizado, inclusive na gente. Nossa, isso é verdade. Né? É algo histórico Enraizado de também, muitos exatamente. anos. Ele esqueci a palavra que a gente usa, mas assim, ele é muito enraizado. Então a gente tem que começar a quebrar essas coisas partindo da gente também, porque eu falo, a gente não vai mudar o mundo se eu não começar a mudança em mim. Essa é a primeira coisa. Então eu preciso estar informada, né? A melhor forma da gente ir quebrando essas barreiras é o quanto de informação de qualidade eu acesso, né? Como que eu consigo trazer isso para o meu dia a dia,
para eu começar a fazer as minhas mudanças. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa hoje totalmente diferente da mãe que eu fui com 20 anos de idade. Porque eu casei grávida com 18 anos e com 24 anos eu já tinha 3 filhos. Então, a educação que eu dei para os meus filhos, ela era um repique daquilo que eu você tinha visto aprendeu na minha lá casa, atrás. né? Porque a educação é o que vai norteando tudo o que a gente acaba fazendo. A nossa primeira experiência de amor, de tudo, tá ali na nossa família, no primeiro círculo de amigos. Então, as meninas ainda falam assim, o Bruno é o teu queridinho, porque assim, é lógico, as meninas tinham que fazer e ele não podia fazer, por quê? Não tinha sentido. Sim. Mas eu estava só replicando aquilo que eu tinha aprendido. Em determinado momento, eu me dei conta que aquilo não fazia sentido. Então, assim, hoje eu sou uma pessoa muito melhor, mas por quê? A partir de todas essas informações que a gente vai se abrindo, a gente vai introjetando na gente. É muito difícil você mudar uma crença, né? Nossa, mas o importante é você estar aberta a você mudar para melhorar, né? Então, eu acho que assim, tudo tem que ser muito reflexivo também. Você não recebe uma informação, tem muita gente que assim, recebe a informação, já rebate a informação. Eu acho que sempre, né, a gente tem que colher a informação, você refletir sobre aquilo, né? Por que tem tanta fake news? Tem umas coisas que o povo passa para frente, as pessoas não se questionam, gente, a né? pessoa, se uma vírgula que ela lesse aqui, ela já ia ver que isso aqui é muita mentira. É uma falta. Eu acho que é porque também vivemos no automático. No automático e numa coisa muito... Você tem que fazer tudo rápido, principalmente aqui em São Paulo. Você tem que ser tudo rápido. Você tem que correr para chegar no emprego, você tem que... Então, a gente acaba... Eu me coloco no meio, lendo tudo por cima, né? Tudo que é muito prático, só você pega ali. Só o título da matéria. Só o título da matéria. Você vai comprar fruta, a fruta já vem... Minha avó que falava, é fruta de preguiçoso, porque a fruta já vem cortada, descasada. É isso. E ele faz isso com as informações também. Então, assim, é muito importante isso mesmo, né? A gente ter consciência do nosso papel, né? De que a gente fazendo as nossas primeiras mudanças, você já está afetando aquele teu círculo, e isso é uma espiral, né? Isso você vai contribuindo para outras pessoas também irem fazer as suas reflexões. Se alimentar sempre em fontes que são fontes confiáveis, né? De que tenha... que os temas sejam discutidos de uma forma qualitativa mesmo, né? Sim. E eu acho que a mudança, ela parte mesmo do conhecimento. Ainda vai demorar muito, gente, porque a nossa cultura, ela mesmo que seja em alguns momentos velada, ela existe. Ela é uma cultura ainda muito machista. A gente está falando agora sobre as masculinidades, né? Acho que existe já um movimento, né, de reflexão para esses homens também, né? Porque o momento que essa mulher ela começou a se questionar o papel dela também dentro de casa, o papel dela numa empresa, o papel dela numa sociedade começou a mudar, e esse homem também teve que revisitar, né, os quadrados que a própria cultura machista coloca também esse homem, né? Porque essa cultura machista, ela de uma certa forma afeta todos, né? Afeta todo mundo. Então, assim, desde coisas do tipo homem não chora, homem pode bruxar, tem que estar sempre com o pênis ereto, não pode falar não. Então, assim, tudo isso faz parte dessa cultura, né? De performance, né? Então, quanto mais informação a gente buscar para a gente começar o movimento pela gente, eu acho que essa é a sacada. Você falou, pode perguntar. Não, acho que esse é o nosso maior papel, assim, né, como mulher moderna, como a gente tá falando, a gente só vai replicando o que aprendeu, tipo, da nossa mãe, que aprendeu da nossa avó, que não sabiam dessas informações que a gente tem hoje. Então, acho que o maior papel que a mulher pode fazer nessa sociedade hoje é realmente se dar conta, né, de que tem algo errado e fazer a mudança, porque aí quem vier depois dela também, filhos, netos, bisnetos, vão ser afetados, né, positivamente. Exato. E quando a gente vai se apropriando de outras verdades, isso vai... a gente fala assim, o empoderamento foi uma palavra tão usada que até esvaziou o sentido. Sim. Mas não existe até hoje, não sei outra palavra. É essa palavra mesmo. Sim. Então, à medida que a gente foi se apropriando, a gente realmente ganha esse poder, mas no sentido da gente se fortalecer
como uma barreira, como um escudo, para que a verdade do outro não seja a minha, né? Para que eu saiba fazer as minhas escolhas, aquilo que realmente faz sentido para mim. Então é muito importante porque fortalece a nossa autoestima, tira a gente daquela síndrome de impostura que todas nós mulheres temos, Sim. né? Que a gente não serve para isso, que a gente Sempre. não vale para aquilo. Então, assim, que é histórico isso, né? É uma Que, briga interna exato. diária, né? Então, é assim, vai tirando, à medida que a gente vai se apropriando, a gente vai tirando ela desse lugar, né? Mas é importante a gente dizer também que, ao mesmo tempo que essa mulher ela vem conquistando, a gente já teve 3 ondas, né, do feminismo. Na verdade, alguns autores falam que a gente está na 4ª, 5ª onda, mas, de uma certa forma, todas essas ondas, elas vieram em movimentos importantes, né, de espaços que essas mulheres começaram a ocupar, que elas não ocupavam. Mas ainda assim, se a gente olhar para a sexualidade, gente, a gente ainda tem aqueles dados ridículos, né, de que a mulher 30% só tem orgasmo, 43% tem dificuldade de atingir, obviamente porque não se masturbam, e aí vai, né? Então, assim, existe uma desconexão ainda, mesmo essa mulher, que ela já galgou alguns territórios que antes ela não entrava e que hoje ela se apropria. Ainda assim, quando a gente fala de sexualidade, eu acho que é um dos territórios mais difíceis ainda para essa mulher se conectar. Sim, porque vem muito de crença religiosa, do que aprendeu em casa, que tem que ser mocinha, menininha, associar o sexo a alguma coisa suja. Ou só para procriar, só para ser exatamente. mãe. Toda mulher nasce querendo ser mãe. Então, acho que é algo que tem que ir pouquinho por pouquinho, né? Porque realmente é algo histórico de muitos, muitos anos. Eu estou estudando sexualidade também. E no curso, né, se fala que antigamente os maridos poderiam trair suas mulheres. Normalmente, não teria nenhum problema, mas a mulher, né, que traísse o homem, ela era deserdada, assim, tanto pelo pai como pelo marido. Então, é algo histórico, assim, de muitos anos que vai demorar muito ainda pra gente conseguir. Nesse exemplo que a Cris trouxe do mulher, desde que eu quero lhe usar, no final da novela, que eu acho, eles eram da novela Gabriela, esses 2 atores, ele mata a mulher, porque ela traiu ele. Isso, é? Sim, ela traiu ele com um jovem, na qual ela não tinha desejo pelo marido, né? Ele só usava no lhe usar. Esse cara deu toda a dedicação, ele pegou e ela morre no final. Ela mata a Proença. É bem triste até. Sim, é triste. Então, mas é isso mesmo. Assim, se a gente pensar, por exemplo, a história do casamento. O casamento, ele é uma construção social. Ele, na verdade, ele começa com o objetivo de você juntar famílias e dinheiro, né? Então, ele é um negócio. O pai pagava o dote para o marido da noiva. O sexo ele só entrava para a procriação, né? Isso séculos atrás. Depois, o que acontece quando a gente entra já na época vitoriana, a gente já começa a ter o amor romântico. Então, as pessoas se casam, sim, apaixonadas, mas ainda assim o prazer ele é pro homem e é fora de casa, não é com essa mulher. Não é com a esposa. Daí que vem essas histórias de mulher boa pra casar, é mulher santa. Aquela coisa dama na cama e puta na cama. Exato. Então, o amor, o relacionamento, o casamento, como a gente conhece hoje, é uma invenção do início do século XX. É muito perto. É muito perto, que as pessoas começam a se relacionar por amor e por sexo também. Então, a gente entra numa relação querendo se satisfazer tanto afetivamente como sexualmente. E aí também é o descompasso, porque como a gente vem de um imaginário romântico, que a gente acha que as coisas vão acontecer de uma forma mágica, como é que você sustenta dentro de um relacionamento de longo prazo? Aí nem precisa falar de que seja um casamento, mas um relacionamento de mais longo prazo. Sim. Como é que você sustenta esse exercício da sexualidade se a gente acha que o desejo é só espontâneo? Porque o desejo, ele é espontâneo. Isso é fato. A gente tem, eu posso estar aqui, de repente, olhar para aquele moço e falar assim, nossa, e me dá alguma coisa e, assim, o desejo, ele pode ser espontâneo. Sim. Mas principalmente a nossa fisiologia da mulher, a nossa resposta sexual, ela está muito mais atrelada a um estímulo, que é o desejo responsivo. Você acha que essa questão do amor romântico, ele acaba também atrapalhando
muito a nossa sexualidade, porque teve um vídeo que viralizou esses dias, até de uma psicóloga, na qual ela fala que é normal você estar dentro do casamento e sentir atração por outra pessoa. Né? Isso é normal. E aí esse vídeo viralizou porque a gente concordou, a gente não concordou. Um polêmico, traição, né? Como assim? A Regina Navarro Lins, que ela é uma escritora e ela tem vários livros assim incríveis. Tem um que eu amo, que é o Cama na Varanda. E ela foi também daquele programa Amor e Sexo. Sim. Ela é muito contra a monogamia e o matrimônio em si, como que é. Ela sempre faz umas provocações, né? Porque o que ela diz? O ser humano, ele não é monogâmico, por natureza. Na verdade, a gente aprendeu a ser monogâmico por essa construção sociocultural e também religiosa, que é uma forma de você ter poder, você tem ali a família, o núcleo, blá, blá, blá. Aí, ok, tudo certo. Assim, a questão está, e eu concordo com essa... Ela era uma terapeuta? Uma psicóloga. Uma psicóloga. Eu concordo que realmente você pode estar dentro de uma relação e você pode desejar outras pessoas. Isso é natural, é nosso, a gente não é monogâmico. Acontece que a partir do momento que você assume um compromisso com uma pessoa, você tem uma responsabilidade também afetiva com essa pessoa. Então, o que você vai fazer com essa informação, aí é problema seu, porque você depois vai ter que lidar com ela. Né? Então, assim, é verdadeiro, sim, que você pode sentir desejo, mas se você falou lá atrás, oi, te amo, te adoro para a vida toda, aquilo já está implícito de que, assim, o teu relacionamento ele é fechado. Se você quiser uma coisa diferente, ou você parte para abrir o seu relacionamento, ou vai dar um pau em algum momento e vocês vão ter que resolver essa questão, ou, de repente, realmente a pessoa decide que cada um por si, Deus por todos, né? São as escolhas, né? São as escolhas que a gente faz. Mas quando a gente está num casamento, quando a gente fala desse amor e do sexo, desse exercício, da gente transformar tanto o amor como o sexo em verbo, né? A gente fala em, assim, eles têm que estar em movimento. Você precisa investir intencionalmente, tanto no amor como no sexo, para fazer esse negócio funcionar. Até porque senão não também, vai né? funcionar. Não vai, assim, não adianta você ter 10 anos de casado, você achar que teu marido vai chegar numa relação hétero, vai chegar, vai encostar em você e você vai estar pronta, pulando. Não vai acontecer isso. Então, o desejo responsivo, né, que eu estava falando lá atrás, ele é um desejo também tão bom quanto o desejo espontâneo. A gente também tem que desmistificar isso, assim, é legal só o desejo espontâneo e o desejo responsivo parece que eu tenho um problema, que eu só funciono a partir de um estímulo. Não. A nossa resposta sexual feminina, até ela funciona muito mais a partir do estímulo, né? Então, assim, tá tudo bem, essas coisas. Por isso que a gente precisa estar sempre falando, porque são conceitos, são informações que a gente não tem, a gente nunca teve acesso a isso, né? Tem uma autora, eu sempre falo desse trechinho, mas que eu acho bacana, que é a Esther Perel. Ela tem um livro que chama Sexo no Cativeiro, e a gente usa bastante na nossa outra empresa, que é a Love Plan, que é de imersão para casais. E ela fala ela faz uma provocação nesse livro, que é muito bacana para quem está num relacionamento precisa ler esse livro, tem que ter na cabeceira da cama. E aí ela fala assim: o amor, ele quer saber tudo sobre você. Porque o amor, ele quer conforto, né? Então, ele quer saber da tua vida toda. Então, assim, o amor quer saber tudo sobre você. O amor, ele quer encurtar a distância entre mim e você. Quanto mais grudado a gente tiver, melhor. Por isso que vem essa história das laranjas, das metades da laranja, que uma pessoa só não é nada, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, assim, o amor, ele quer encurtar a distância entre mim e você. E ela vai brincando com essa coisa do amor e do erótico, né? Porque ele fala assim, o erótico, ele vai se alimentar dessa distância. O erótico, ele não quer saber nada sobre você, porque ele precisa de mistério. E aí ela finaliza: enquanto os casais, eles se alimentam, eles se confortam, eles aceitam o conforto do amor, eles esquecem que fogo precisa de oxigênio. Nossa, então, incrível. Isso é muito importante da gente ter dentro de uma relação, da gente entender que nada vai acontecer se realmente a gente não arregaçar as mangas e a gente fazer investimentos de forma intencional. Eu tenho que investir na minha relação, cuidando da minha parte afetiva, mas também cuidando desse erótico.
da segunda parte, né? Exatamente, que é muito importante para você, que é a gente entra com essa expectativa, você entra numa relação querendo se satisfazer nesses dois sentidos. E aí a gente tem um monte de crença errada que fala assim, o amor entrou numa porta, o sexo saiu pela outra. Sim. Então, assim, você vai matando, né? E nós, mulheres, principalmente essa minha geração, né? As gerações que vêm debaixo de mim já vêm refletindo mais sobre tudo isso, mas, por exemplo, chega num momento como eu, de menopausa, eu tô também em tratamento oncológico. Então, eu tô assim, não tenho libido de nada, não tenho... Para uma mulher que não tem conhecimento, não tem o conhecimento que eu tenho, ela vai chegar nesse momento e vai falar assim, quer saber, nem era bom, para mim já acabou, porque a menopausa pra gente, na nossa cultura, ela é o fim, não é só o fim da reprodução, é o fim da qualidade de vida sexual, porque a nossa cultura é uma cultura que valoriza o jovem, né? Então, assim, a juventude, ela é um capital. O velho, por que a gente está discutindo tanto etarismo agora? Né? De repente, é como se depois dos 30 você não pudesse fazer mais nada. Você tá velha. Eu, com 48 anos, em uma das empresas, eu fui fazer uma entrevista numa empresa de telefonia para um cargo de direção de marketing. Eu estava com 48 anos. A menina que me entrevistou, ela falou assim, desculpa, Cris, você é muito velha para vaga. Eu falei, cara, primeiro que ela não podia nem falar isso para mim, né? Porque... Sim. Ali é um absurdo, podia até né? processar, inclusive, né? Sim. Mas é exatamente isso como que se, a gente... tipo, descartasse, depois, né, a mulher. Você não pudesse mais fazer... E sendo que você ainda tem, tipo, mais metade da vida pra frente. Eu sinto muito, que é muito assim, você não pode produzir mais filhos, então você não presta mais. Eu sinto que é muito isso. Tá na menopausa, não vai ter, então, desculpa, você não serve mais pra nada. E aí, eu acho que, assim, é importante todo esse conhecimento, porque, obviamente, por exemplo, você entra numa menopausa, você tem uma queda drástica de hormônio, você realmente entra em contato com uma nova fase. Mas o que a gente tem que entender é que faz parte do nosso processo de estar vivos, de estar vivas. Sim. E maravilhoso. Eu quero mais ficar na menopausa, mas tá viva. E eu tenho que entender que isso é um processo. E eu vou ter que lidar com ele. E hoje tem vários recursos para você acessar, né? De medicação. Tem muitos recursos para você melhorar essa qualidade e você se redescobrir. É uma outra história. Eu tenho dividido isso porque eu também acho importante. Depois que eu fiz a minha cirurgia para tirar o tumor no seio, eu tive que refazer as 2 mamas, né, reconstruir, e as minhas mamas não têm sensibilidade nenhuma, 0 sensibilidade, assim, morreu. Eu não tinha consciência disso, eu não tinha pensado, porque você está tão focada numa outra coisa, Sim. que eu não pensei, falei, cara, vai cortar, sem terminação nervosa nenhuma. E aí, para mim, o meu seio era uma grande fonte de excitação. Era o início da minha jornada de prazer. Sei bem. Né? Então, o que acontece? A primeira vez que a gente foi transar, depois que eu fiz a cirurgia, eu falei, pode parar, esquisito, me deu um negócio assim, esquisito. Então, assim, se eu não tenho conhecimento, eu paro por ali. E muitas mulheres devem ficar nisso. Sim. Né? Mas como eu sei que, na verdade, o sexo, o orgasmo, ele não é pro outro, é para mim. Ele é bom para mim, pro meu corpo. Sim. O meu corpo, ele responde com todas as inas, com todos os hormônios do bem da vida, que vão me proporcionar não só autoestima, mas vão proporcionar também uma reação no corpo muito positiva. Então, eu sei o quanto que isso é importante para mim e eu não vou desistir disso. Mesmo a gente tendo dificuldade, a gente tendo que se rever, né? Como é que o negócio agora funciona, a gente está se redescobrindo, a gente está fazendo diferente. Mas eu não abro mão porque eu sei o quanto que isso é importante. E muitas mulheres não têm acesso a isso, nunca teve, sempre fez aquele sexo assim, meia boca. Não, então assim, pra agradar o outro. Já é até uma desculpa. Agora já uso até. Então, a gente tem que pensar exatamente isso, né? Que enquanto a gente estiver transferindo o nosso prazer e a gente não entender que isso é bom pra gente não vai estar construindo nenhuma história nova. Isso é verdade. Eu tinha uma coordenadora que uma vez a gente conversando, né? Quando eu tava me descobrindo, e aí a gente falou de relacionamento, ela falou assim, Bruna, relacionamento é contrato.
ela pensa num relacionamento como, não sei, uma empresa. Relacionamento é contrato. Você tem um contrato quando você conhece a pessoa, que você tá naquele fogo, aí você assina o contrato. Tudo que vocês vão aceitar naquele momento. Depois vocês vão se conhecendo, vão vivendo, e aí tudo mais. Você assina um outro contrato, você renova, porque ali você já se conhece, já tem novas cláusulas. E vocês precisam discutir essas cláusulas. Tem que aceitar, né? Uma coisa ou outra. E ela falou, e assim você vai vivendo, né? Dentro do relacionamento. Isso fez assim na minha cabeça, porque eu acho que a gente entra no relacionamento, como você falou, querendo viver tudo aquilo que a gente vê nos contos de fada, felizes para sempre, como se nada tivesse um problema. É o imaginário romântico que foi reforçado pelos contos de fadas. E aí você entra nessa... A gente, no Ocidente, a nossa experiência de amor começa pela paixão. Diferente de outros lugares que, na verdade, eles constroem mesmo amor, né? Que ainda tem muitos lugares que é casamento arranjado. Então, eles vão construir esse amor. No caso do Ocidente, a gente parte da paixão. A paixão, ela funciona, neurocientistas já ensinaram pra gente, que a paixão, ela funciona como ela acessa partes do cérebro como uma droga. É uma coisa impulsiva, né, a paixão. O que entra naquele sistema onde é um sistema de recompensa que a gente tem no cérebro, que é a paixão. Por isso que a gente tem necessidade de a gente estar grudado na pessoa. Por isso que se você terminar um relacionamento na fase da paixão, você passa por dor física, porque é como se você estivesse com abstinência de uma droga. É a mesma coisa. Só que a paixão, ela dura em torno de 2 anos. Misericórdia. Passou a paixão. Passou a paixão, aí você olha para aquela pessoa e você começa a se frustrar. Por quê? Porque a gente inicia um relacionamento cheio de expectativa. E nenhum ser humano na face da Terra é capaz de atender às nossas expectativas. Sim. E nem precisa. Porque a gente precisa de outros prazeres para a gente estar bem e viver esse relacionamento bem também. Sim. A gente não pode deixar isso na mão do outro, né? Essa dependência, que até essa história da metade da laranja, de ser uma pessoa só, essa dependência que a gente, de uma certa forma, a gente tem ainda intrínseco na nossa cultura, de um de outro, né? Você casa, é posse, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Gente, é totalmente errado, porque a gente casa, a gente tem um projeto comum, que é o nosso relacionamento, né? Então, tem os nossos acordos lá do projeto comum. Só que como eu me torno e continuo me mantendo interessante dentro desse projeto comum, é o que eu vou fazer individualmente. Então, eu preciso alimentar o meu capital intelectual, eu preciso ter o meu dia com as minhas amigas, eu preciso ter, enfim, aquilo que vai me proporcionar outros prazeres. Porque é dessa forma que eu vou me sentir plena e eu não vou ficar cobrando do outro. Porque o que acontece? As pessoas ficam frustradas, porque elas não podem fazer nada, fica cobrando o outro também para não fazer nada. Aí fica 2 pessoas brigando ali num cabo de força. E pessoas frustradas, porque entrar num relacionamento cheio de expectativa romântica. E o dia a dia, ele não é romântico, ele é prático. Inclusive, eu sempre falo, a rotina, ela no relacionamento, ela é super importante, ela é muito funcional. A gente precisa de rotina. A gente precisa de rotina para organizar o dia. Então, assim, não vem casal para mim falar, sempre escuto isso, assim, foi a rotina que acabou com o meu relacionamento. Não acabou nada, filho. Foi o que vocês fizeram com a rotina de vocês, o que vocês priorizaram na rotina que pode acabar. Sim. Mas a rotina não tem culpa de nada. E a gente vê hoje, né, os casais, eles estão em casa, eles estão no WhatsApp, não tem conversa. Então, assim, qual é o tempo que você coloca? Não tem nem beijo na boca, Exato. Né? Então, assim, você coloca o quanto tempo que você dedica realmente para esse relacionamento, né? De uma forma genuína, que você realmente está ali prestando atenção no outro, percebendo o outro. Às vezes a gente não, assim, tá numa pilha só que você não percebe nem que o outro teve um dia tão infeliz, né? Que você não tem a sensibilidade, sensibilidade de acolher, de falar, o que aconteceu? Porque a sexualidade passa por isso. A sexualidade passa por isso. A gente constrói a nossa intimidade na rotina. A intimidade da relação é construída na rotina, por isso que é super importante. É no momento que você está fazendo comida ali com outro, que você vai dividir alguma coisa, você vai até tomar um vinho, ou você está ali só do lado da pessoa, vocês vão assistir uma série, mas você está encostado, né? Você está sentindo a outra pessoa. Mas quanto mais coisas esse casal também se proporcionar,
livre desses gadgets, né, dessas coisas que tiram a atenção da gente, melhor ainda, porque você vai construindo essa intimidade na rotina. E é totalmente diferente. Sim. É totalmente diferente. Aí não tem como falar que é a rotina que é a desgraça da tua vida, né? A rotina, ela só tá aí pra te ajudar, gente. Exato. Cris, e aproveitando esse tema de casal, puxando gancho para negócios também, a gente viu que você também é idealizadora da Love Plane. Conta pra Isso. gente um pouquinho o que é a Love Plane. A Love Plan, ela é um braço, ela nasceu da Sophie, da necessidade de eu fazia palestras e as mulheres, eu via que existia um interesse da gente trazer também as parcerias, né, para escutar o que a gente estava falando. E então ela surgiu como uma imersão para casais. Nós somos em 6 profissionais. Eu sou a única que não sou da área de saúde, mas sou educadora sexual, como todos os outros, mas todos eles vêm da área de saúde. Ele é um final de semana que a gente trabalha 3 pilares super importantes do relacionamento, que é amor, afetividade, intimidade, sexualidade e resolução de conflito. Os casais, eles entram no hotel na sexta-feira, a gente começa o evento por volta das 7, vai até o domingo, até umas 3 horas da tarde. A dinâmica, a gente parte sempre de algumas provocações orais, que nós, né, profissionais, a gente fala sobre um tema, e depois o casal, ele é convidado a fazer um exercício, sempre o casal. Não tem nada em grupo, a gente cuida muito da intimidade desse casal, justamente para que esse final de semana eles possam se debruçar na história deles, no que eles vêm construindo, se reconectarem. Exato, o que eles vêm construindo até ali, o que eles querem continuar, o que eles querem deixar para trás, mas é o momento desse casal. Então a gente cuida para que nada interfira, para que esse momento seja bom e de olhar para para um novo olhar para esse relacionamento, né? E é muito bonito, tem casais ali que entram em catarse mesmo, né? E por isso que todos os meus outros amigos, eles são da área de saúde, porque eu falei, eu não tenho como mexer em dores de casais e eu não ter a propriedade, né, por não ser da área de saúde, não sou terapeuta, não sou psicóloga, eu não tenho como acolher esse casal se eu não tiver pessoas com propriedade. Então, todos os outros 5, eles são pessoas com especialidades diferentes, que trazem ferramentas diferentes para dentro da Love Plan, mas com esse objetivo da gente fazer com que esse casal entre em contato com essa história de amor e que eles possam aprender a amar melhor. Essa é o grande objetivo desse final de semana. E, gente, é maravilhoso. A gente vai ter agora dia 24 ao dia 26 de março, é a próxima imersão. É a primeira que a gente está fazendo depois da pandemia, que a gente ficou fechado, ainda teve meu ano de tratamento oncológico mais pesado e tal. E a gente está muito feliz de retomar, porque é um trabalho, assim, de melhorar a vida das pessoas, né? Sim. No caso, não é só casal que esteja passando por alguma crise. Não. A gente fala assim, obviamente, todo casal tem algum aspecto que pode melhorar, mas ele não precisa estar em crise. A gente já teve casal, por exemplo, que tinha 6 meses que tinham casado. Então, assim, a gente está aqui porque a gente quer aprender a errar menos. Então, assim, não esperar chegar num desgaste, né, para depois correr atrás. Nossa, muito legal. Então, a gente tem casais de todos os tipos e a gente faz também um acompanhamento de uma pesquisa e dos casais que já passaram pela Love Plan, depois 20% deles optaram em continuar com uma terapia de casal. Ai, então que é bacana porque assim vieram cuidando do seu relacionamento. E também a Love Plan para alguns casais virou uma certa um gatilho em alguns momentos, assim, do tipo, tem um casal, eu falo isso porque tem um casal que é muito próximo da gente, né, que é do convívio que fez a Love Plan. Então, às vezes, eles começam a discutir, falar alguma coisa, aí um deles vira assim, olha a Love Plan, então, assim, já acende uma coisinha. Então, é bem bacana, é bem bonito, é um trabalho incrível. E o casal que quer participar, como ele pode estar participando da Love Plan? Ele tem, eu indico entrar direto no Instagram e chamar a gente em inbox. O próximo provavelmente vai ser final de maio ou começo de junho, que a gente vai fazer a próxima imersão. E é Love Plan Oficial, a nossa página no Instagram.
Olha Muito aí, pessoal, legal. quem tiver interesse, tá precisando ou quer errar menos no relacionamento, acho que já Sim. pode procurar. Incrível. Cris, e eu também particularmente te conheci no Shark Tank na participação, porque eu adoro assistir, né? Eu sempre, desde pequena, tinha alguma coisa ali que eu queria ir pro lado de empreendedorismo, tô nessa galgada também, né? Quando eu não tô aqui, Sim. tô na minha loja também de bem-estar sensual, a Bruna também tem loja, então a gente tá tudo imerso nesse cabeça. ramo. E aí eu sempre assisti bastante. E a minha loja junto com o meu namorado. E ele falou: Nossa, você viu que tem uma marca de produtos íntimos que foi lá? E aí eu falei: Não, que marca? Aí depois, quando eu fui ver, assistir com ele, eu já tinha assistido, né? Mas nessa loucura de pandemia, a gente ficou com a Sim. memória péssima. Mas aí eu reassisti com ele de novo e achei incrível porque quando eu comecei minha loja foi justamente querendo buscar esses produtos que são mais discretos, que tem essa pegada mais clean. E aí, tipo, me apaixonei pela marca. E aí eu queria te perguntar como que foi essa experiência, né, de ir lá no Shark Tank, TV e fazer um pitch do seu produto, né, tipo, ter que convencer as pessoas da sua empresa, Sim. explicar como que foi essa experiência para você, junto com seu filho, né? Que é o meu sócio, né? Ele hoje, na verdade, nós estamos em 4 sócios na empresa depois do investimento, mas o Bruno sempre esteve comigo desde do comecinho. No começo. Então, assim, a experiência ela foi incrível. E eu, para falar a verdade, eu sou um pouco cida, eu gosto. Então, para mim, palco não é problema. Um microfone e um palco não é problema. Sim. E como eu trabalhei em grandes empresas, eu sempre fui muito sabatinada pelos meus chefes, né, que estavam acima de mim, empresa multinacional americana ainda que demanda muito da gente, essa coisa de pressão. Então, a experiência ali, para mim, ela foi muito tranquila, né? O Bruno ficou mais nervoso. E para mim eu estava em paz porque é o meu dia a dia, é a minha empresa, é o que eu faço, né? Então eu não estava contando uma mentira, Sim. eu não estava, é toda a minha vivência. Você criar uma empresa do zero, ela te dá a oportunidade de você conhecer todos os labirintos dessa empresa. Né? Então, assim, quando você está trabalhando dentro de uma empresa, você é responsável por um quadradinho. Você pode até ter acesso a algumas outras áreas, conhecer um pouquinho, mas você não está no dia a dia. Quando você tem uma empresa, você tem que saber tudo. Sim. Então, para mim, era muito natural estar ali. Ele é um processo, não é um processo fácil, tá? Você tem várias etapas para você chegar ali naquele palco, para você se aceita. Para você ter uma ideia, toda a nossa avaliação começou em janeiro, para eu ser aceita em junho, para eu ir para o palco em julho, para só em outubro poder falar que Ser a gente transmitido, tinha, né? E ainda assim a gente acabou não fechando com as meninas, Sim. né? Nós acabamos optando por outros investidores. No meio do caminho a gente recebeu uma proposta muito mais assim, agressiva, bacana, e aí a gente acabou trazendo eles. Mas é uma experiência que faz com que você, se você não tem alguma coisa que está azeitado na sua empresa, você vai ter que buscar azeitar. Porque aí você está falando com gente grande, né? A partir do momento que você se coloca disponível para um investidor, a tua empresa ela tem que estar rodando, né, com todos os pingos nos is. Então, e a nossa empresa não é uma empresa familiar. Atendendo, né, já grandes empresas, ainda assim era muito familiar. Era eu, meu filho e meu marido, né, ali à frente fazendo tudo. E então, quando não só o Shark Tank, mas eu acho que quando a gente pensa em buscar um investimento, a primeira coisa é a gente fazer uma lição de casa da empresa. Sim. Coloca tudo em ordem. Decorar todos os números. Não, e assim, coloca tudo em ordem, né? As contas, separa a conta pessoal de conta. Nossa, quantas vezes eu fiz coisa lá no Sebrae, e era uma das primeiras coisas que o Sebrae falava assim: primeira coisa de empreendedor, separa a sua conta pessoal da sua conta empresária. Exato, é a primeira. Isso tem que. Então, assim, foi um aprendizado no sentido da gente se organizar melhor, para a gente se profissionalizar, né? Sair dessa coisa caseira, né? Da gente estar conversando no meio da sala, tal. Não, é uma empresa e hoje é uma empresa, né? Então, hoje é muito diferente. Tem várias pessoas hoje trabalhando com a gente, então é uma outra conversa. Então, foi bem importante para esse momento também de olhar para dentro da empresa. Antes da gente estar lá naquele palco, a gente teve que fazer um monte de lição de casa
pra Pra gente se olhar. poder se... Ô, Cris, e uma dúvida. Você falou que no começo era muito você, o seu filho e seu marido, né? Hoje vocês têm outro sócio, mas era vocês. E como o homem, então, dentro de uma empresa de bem-estar feminino, pode estar agindo? Porque nós entendemos toda a questão, mas e o homem que vê mais por fora? Como ele trabalha dentro dessa empresa? Você sabe que eu até falei para minha assessora esses dias, eu falei, vamos criar uma pauta que eu quero falar sobre isso. Quem são os homens que estão ao lado dessas mulheres Sim. nas empresas de bem-estar sexual? Porque as empresas de bem-estar sexual, a maior parte delas tem protagonismo feminino, né? É a Sim. mulherada que está à frente Sim. disso, partiu das dores dessas mulheres para que elas pudessem fazer produtos que falassem com essas mulheres. E eu vou falar para você, as minhas filhas até brincam, mãe, por que você não inventou a Sophie quando a gente era adolescente? Porque o pai é outro. E eu brinco com ele, né, que ele agora é o macho desconstruído. Porque, assim como não só Aprende, ele, né? mas o meu filho também, que já é outra geração, né, tem 30 anos, então eles foram também acompanhando toda essa reflexão, né, que a gente veio fazendo com a Sophie, propondo com a Sophie, e foram também absorvendo isso. Sim. E é muito positivo, por isso que eu falo, o movimento ele começa com a gente, porque na medida que a gente vai mudando, você vai exigindo do outro também, um outro Sim. pensar e uma outra forma de agir. E isso vai sendo um movimento em cascata. E foi o que aconteceu na minha casa. E aí foi mais bacana ainda, porque assim, as meninas foram se empoderando cada vez mais, né? E eles vieram também nessa desconstrução. Sim. E até de coisas que eu falo assim, gente, eu nunca educaria hoje meu filho como eu eduquei. Sim. Né? Seria uma outra história hoje. Mas, tudo bem, né? Tudo é sempre culpa de pai e mãe, dependendo se a gente é bom, se a gente é ruim. Então, vamos fazer terapia do mesmo jeito, então tá tudo certo. Mas, assim, é uma forma da gente ir criando essa cascata do bem, assim, né? De fazendo todo mundo refletir e fazendo as mudanças que precisam para a gente poder viver numa sociedade par. Porque a mulher, ela não quer ser melhor do que o homem. O que ela busca, quando a gente busca os nossos direitos, o que a gente está buscando é viver numa sociedade par. É da gente estar aqui, assim, ombro a ombro. Sim. Né? E sem entrar em linhas de feminismo, né? Mas é como eu acredito que seria saudável. Sim. E é o correio. Gente. E a Sophie também revolucionou bastante, justamente, né, por essa proposta de trazer os produtos mais voltados para o bem-estar. Então, conta um pouquinho pra gente, assim, qual é a grande diferença, né, dos produtos Sophie para os outros produtos que você já via no mercado, tipo assim, tanto de ingredientes e de tudo, a filosofia por trás da marca. E aproveitando também, já embragando uma coisa, você falou que ficou 3 anos com uma boutique, né? Nessa boutique era produto da Sophie ou era outros produtos? Não, eram outros produtos. E aí, como você fazia essa seleção? Porque eu revendi... porque o nosso mercado tem vários produtos, né? Como a minha loja, ela estava num bairro que é um bairro nobre de São Paulo, então eu tentei buscar produtos que pudessem falar com essas mulheres. Na época, o meu principal produto era a Secret Play, que hoje ela ainda existe, mas é uma marca que a gente quase não vê nada dela, mas era uma marca que ela conversava com o meu público, né? Eu tinha algumas coisas de outras marcas que eram para compor, principalmente a parte de funcional. Então, revendi Int, revendi Pessini. Cheguei a ter coisas assim da Hot Flowers, mas assim, em termos de poder aquisitivo do meu público, não conversava com eles. Sim. Eu fui testando vários, né? Sim, tudo é um modelos, teste, né? Exato, porque o meu papel ali era exatamente isso. O que o mercado tem para oferecer, né? E com isso, onde que a Sophie poderia ela poderia se beneficiar trazendo alguma coisa nova. Qual será o diferencial, né, da Sophie? O primeiro diferencial da Sophie foi falar para essa mulher, olha, para eu falar sobre sexualidade ou bem-estar sexual, eu não preciso ter uma linguagem invasiva. Meu produto não precisa, não vou ficar falando nome de produto também, que é feio, ficar falando de... Mas assim, eu não preciso ter um nome de produto X, né? E porque dessa forma eu vou facilitar que essa mulher realmente ela tenha mais intimidade e não simplesmente compre o produto e esqueça, porque uma das coisas da pesquisa dessas 3.500 mulheres que eu falei, que a gente fez clínica dentro da boutique,
Uma das coisas que aparecia muito era assim, nossa, eu vivo comprando, eu coloco, os produtos, eles são tão invasivos, de nome, a ou de imagem e às tal, é vezes. feio, que eu coloco numa gaveta que eu acabo até esquecendo de usar. Quando eu vou ver, já perdeu a validade. Eu falei, não, eu quero fazer um produto que essa mulher se orgulhe de ter do Sim. lado da cama, entendeu? Que ela não tenha Não tem vergonha e vergonha. tenha orgulho de ter do lado da cama. Então, assim, todos os códigos da Sophie são códigos da indústria cosmética. Eu tirei tudo que é erótico, tirei, até pelo que a gente já conversou, né? A Sophie, ela tem uma filosofia que é bem-estar sexual, que começa antes do erótico. Eu não faço produtinho erótico, eu não faço produtinho, tá, gente? Os produtos da Sophie são produtaços. Sim. Né? Então, assim, é produto de bem-estar sexual. E não é erótico, porque erótico é só um pedacinho da nossa linha, que é o Quatro Paredes. Né? Porque tem toda essa outra conversa que a gente constrói para a gente poder fazer essa mulher se aproximar. Então, é uma linha vegana. No mercado, quando a gente entrou, eu acho que só tinha gente a Santo, que tinha esse claim, né? Que falava assim, que a linha era vegana, e a gente não tinha como entrar uma marca jovem, uma marca contemporânea, não dava para entrar sem ser vegana, porque a gente sabe que é a tendência, é o futuro, principalmente dessa geração. E conversa com o público, né, que você queria alcançar. Dessa geração milênio, essa é uma, como se fala, já está no mindset dessa molecada, né? Então tinha que nascer como uma marca vegana. A gente vive revisitando as nossas fórmulas, porque eu falo assim, às vezes as nossas formulações, a Anvisa, às vezes funciona que nem dieta. Me dá até uma ojeriza, porque é tipo, sabe dieta assim? Ah, agora você pode comer ovo. Agora não. Você não pode comer ovo, porque a ovo é... Ah, você pode comer tomate, agora não pode. Então, assim, a gente está sempre fazendo essas atualizações, porque uma coisa que antes você usava e que, de repente, vira um bicho de 7 cabeças... Então, a gente tira da fórmula, a gente revisita. Então, assim, os produtos são livres de parabeno, de sulfato, vitalato. A gente vai... sempre se preocupando com qualidade, com a qualidade da formulação, com testes, né, de eficácia e segurança, né, para a gente poder ter uma performance bacana com os produtos. Produto que vai na mucosa, como os nossos lubrificantes, eles são testados ginecologicamente, dermatologicamente, são produtos de saúde, não são nem cosméticos, né, que tem essa diferença de registro também, né, produto que vai em mucosa tem que ser produto de saúde, porque cosmético só pode passar área externa de corpo, né? Sim. Então, a gente tem essa preocupação, a gente, no desenvolvimento, no cuidado com os nomes que a gente cria e no cuidado também com a nossa abordagem. Então, assim, eu falo, a Sophie, ela é um grande combo de inovação. Hoje, ela é uma inovação que já tem outros adeptos que vieram, né, surfando nisso, mas quando a gente nasceu era muito diferente. Porque, para vocês terem uma ideia, a primeira feira que a gente participou, também sempre conto essa história, em 2016, no final de 2016, a primeira feira que a gente participou, a gente vendeu R$600. Porque as pessoas olhavam para o nosso produto e falavam assim, isso aqui é perfumaria. Não entendia. Tipo assim, não entendia. Porque era muito tão novo, diferente, né, do que a gente estava propondo, porque você saía dessa linguagem visual mais colorida, ou então ou mais engraçada, ou mais invasiva, e a gente ia para uma coisa que entregava sofisticação, que entregava essa cara de cosméticos dia a dia, que você pode deixar, o nosso lubrificante você deixa do lado da cama, ninguém tem curiosidade, fala assim, nossa, o que será que é isso aqui? Não, porque parece que é um produto de passar Você falando isso, eu lembrei a primeira vez que eu vi a Sophie. Eu tinha uma distribuidora na qual eu comprava, eu ia lá, e eu já estava acostumada, né, lá na época de 2018, a ver esses produtos, já tinha trabalhado antes, sempre foi daquele jeito. E eu lembro que quando eu entrei na loja que tinha a prateleira, o estantezinho da Sophie, eu olhei assim e falei, que é isso? Porque se destacava. Totalmente diferente, né? Se destacava totalmente. E aí eu comprei, os produtos são maravilhosos, não tenho o que falar, mas aquele perfume... Incrível. Ai, gente, eu nunca vou superar. A gente vai voltar ainda com essa linha, mas eu talvez traga ela em splash, numa versão splash. Tô ansiosa, desde banho, quando eu fiquei sabendo. Mas com as fragrâncias que elas são incríveis, né? E foram fragrâncias desenvolvidas exclusivas para a Sophie. A gente tem isso também. Uma das coisas que é um talento da Sophie é o cuidado no desenvolvimento de fragrâncias, porque... eu
Tu comentou que você tem uma expertise, né, com cheiros, fragrâncias. Eu fui, assim, treinada muito com a nariz mesmo para cheiro nas empresas de vidas passadas que eu passei de cosméticos, né? A minha categoria preferida era a categoria de fragrâncias, porque é uma categoria super aspiracional, você trabalha com sonho, então eu gostava de trabalhar. E eu fui treinada, fiz curso na França, fui mentorada por um perfumista mesmo, fui treinada mesmo, o narizinho aqui, ele funciona muito bem. E aí eu trago isso para dentro da Sofia. Então, assim, a Sofia, ela se alimenta de tendências internacionais, né? A gente sai do lugar comum mesmo, mas para oferecer algo que comercialmente no Brasil a gente aceite. Então, é um sucesso tudo que a gente faz. Aquele sabonete de pêssego, ele é incrível. Quando a gente botou na linha, quando a gente botou ele na linha, a gente colocou, tipo assim, é um produto que vai complementar a linha. A gente não esperava uma performance para ele assim, cara, ele virou um produto uau pra gente. E aquele óleo bifásico. Nossa, é tudo. Tanto que todos os produtos tanto que esses dois produtos a gente acabou criando uma segunda versão deles para a gente poder otimizar esse cheiro, né? Então, o sabonete a gente criou uma mousse hidratante com o mesmo cheiro e o óleo bifásico a gente criou a geleia de banho com o mesmo cheirinho. Gente, é maravilhoso. Se vocês ainda não experimentaram, experimente. Os esfoliantes, gente, é tudo. Todos os produtos são apaixonada. E quando vim o Body Splash, então, agora eu sou muito chata pra cheiro, tanto que eu uso o mesmo perfume desde os 6 anos de idade. Eu uso só aquele perfume. E aí, só que o da Sophie, eu comprei pra revender e eu usava. Porque ele era... Gente, ele era muito bom. Vocês não têm noção. Por isso que quando saí, eu fiquei tão triste. Quando eu conheci o pessoal da Sophie, a primeira coisa que eu perguntei, eu acho que até pro seu marido, e o perfume? A gente fez uma edição especial, porque a gente queria testar, né, o mercado, até porque assim, é uma marca jovem, né? Quem quer essa marca jovem, que quer falar de bem-estar sexual, ainda que quer ter um produtaço que é um perfume, porque assim... Eles eram perfumes que eram eau de toilettes. Eles tinham 18% de concentração de fragrância. Ficava o dia inteiro na pele. Gente, e tinha uma coisa muito incrível neles, porque a gente criou um complexo dentro deles, na base do perfume, que era um complexo que era a gente brinca que era o nosso sensual trigger, que era o nosso gatilho de sensualidade, que ele tinha uma explosão que você sentia muito sensual, né? Que tem essa coisa da aromaterapia, né? Então, foi um projeto bem bonito que a gente... A embalagem era linda. A embalagem era linda. Tinha história dos contos. Tinha a história dos contos. Cada embalagem tinha uma história. Tinha a história de uma mulher que foi escrito por uma escritora chamada Solange Maia, que é uma amiga minha. Ela escreve e ela fala de sexualidade, sensualidade de uma forma muito sutil. Então, a gente tinha contos em cada uma das embalagens, representando a mulher daquele perfume. Era muito lindo. Era linda. Aguarda. Gente, estamos chegando aqui ao final do nosso episódio de hoje. Gostoso, cheiroso. Aqui, tá? Esse episódio ele vai ficar salvo no canal do YouTube, você que está assistindo aqui no canal do YouTube, mas também vai estar no nosso Spotify. Pra ouvir lavando louça, indo pro trabalho. Batendo papo, conheça os produtos da Sophie, vocês precisam, quem ainda não conhece, sério, vale muito, muito a pena. Muito a pena. Precisam conhecer. Você acessa o nosso site www.mies.com.br, tem a linha lá completa da Sophie, é a linha que ela falou, que a gente falou aqui, né, dos sabonetes, dos cremes, óleo bifásico, das 4 paredes, tem os lançamentos também, o bumbum, que tá incrível. Tá incrível, testei ao vivo na live. Rende muito. Nossa, maravilhoso. Gente, gente, todos os produtos, Sophie, perfeitos. Tá? São ótimos. Então, acessem aí nosso site, aproveitem as nossas promoções diárias, que tem aí para você comprar com o melhor preço. E, Cris, muito obrigada. Foi uma conversa e tanto. Adorei. Espero que tenha outros episódios também que a gente possa estar abordando outros assuntos, temas, que você é uma mulher potente e merece ter todo o espaço, assim, para estar distribuindo pra gente aprender muito. Obrigada, meninas. Foi um prazer estar aqui. Eu tô disponível para vocês quando vocês quiserem. Obrigada. É isso então, pessoal. Ó, um beijo e até o próximo. Tchau.